Oi galera, eu sou o João e bora para mais um desafio da Clio, hoje para falar de reforma protestante. Então vai ser importante a gente delimitar esse cenário, esse quebra-cabeça inicial, para a gente poder entender o primeiro grande lugar que teve a reforma protestante. E o primeiro desses lugares vai ser justamente no que seria a Alemanha, né? Naquele momento a Alemanha estava fragmentada em diversos reinos e principados, né? E não tinha um país, né? Assim como a Itália, a Alemanha não se unificou ali na passagem do 14 para o 15 e permaneceu um estado fragmentado. O Tetzel ele vai andar circulando pela Alemanha e vai incomodar um cidadão chamado Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano. E o Lutero vai se incomodar com duas grandes coisas. A simonia, que é a venda das relíquias, né? E também com a venda das indulgências, né? Com seus estudos e com as suas viagens, ele vai perceber que isso era uma prática recorrente no clero por toda a Europa. E ele vai começar a criar uma série de fatores, né? Uma série de ideias e vai começar a escrever essas ideias num papel para justamente fazer um debate acadêmico e falar assim, olha igreja, vamos mexer nisso aí, vamos mudar a questão teológica, vamos reformar aí as coisas, vamos arrumar a casa para a coisa continuar andando e a gente se aproximar do verdadeiro cristianismo. Ele vai publicar no dia 31 de outubro de 1517, motivado principalmente pelas trajetórias do Tetzel, ele vai então publicar essas 95 teses, que eram 95 ideias para você reformar a igreja, e dentro dessas 95 você tem algumas que era uma crítica aberta ao Tetzel e essa política das indulgências. Você vai morrer. E um dos pontos que o Lutero vai começar a levantar vai ser justamente que o indivíduo tem que ser responsável pela sua fé. O indivíduo tem que ir atrás de fazer a leitura das escrituras e ter a sua interpretação e de ter a sua conexão com Deus. Em novembro, a situação já tinha se espalhado por toda o que seria a Alemanha, e a galera já estava mobilizada. Ó, se for sabendo aí do Lutero, a gente não vai precisar mais ir na igreja. A gente vai poder ler as escrituras. A gente vai poder interagir direto com Deus, não precisa pagar nada pra ninguém. O perdão vem da crença. A partir disso, isso foi sendo inflamado e isso começou a incomodar ainda mais o clero, porque essa mobilização começou a acontecer. O Lutero vai começar a sofrer um processo interno de se retratar em relação aos seus escritos. E isso vai se arrastar durante algum tempo, vai tocar inclusive na questão do imperador. Né? O imperador era o cara que controlava os príncipes e os seus regentes, os reinos menores. Ele era como se fosse o chefe da assembleia desses líderes. E o imperador ele era aliado do Papa. Então a questão política e religiosa vai estar muito interligada nesse quesito. E vai ter a Dieta de Worms, que vai ser em 1520, quando eles pedem para o Lutero se retratar. Olha, nega suas ideias, joga seu livro no fogo, cancela tudo que você publicou, renega tudo que você publicou, que a gente vai te perdoar. O Lutero disse que ele não ia se retratar. E ele já estava trabalhando na tradução da Bíblia, do latim para o alemão. E ele foi apoiado por um desses inúmeros príncipes que você tinha no Sacro Império Romano Germânico, que era o nome bonito para a Alemanha, que era o Frederico III da Saxônia. E o Lutero ficou em Wittenberg sob sua proteção, e com a sua negação, como ele não se retratou, a igreja iniciou um processo de excomunhão, ou seja, a partir daquele momento Lutero não era mais um padre, ele não podia mais ministrar os sacramentos, e ele foi expulso da igreja. E o Lutero continuou trabalhando nas suas ideias, nas suas teses, e ele auxiliou também na tradução da Bíblia para outros idiomas, os chamados idiomas vernáculos, e tentar justamente espalhar essa questão da fé e que o indivíduo é responsável pela sua própria salvação. As ideias de mudança religiosa promovidas pelo Lutero influenciaram os camponeses germânicos, que por sua vez começaram a se movimentar, pegaram essas críticas à religião e aproveitaram e começaram a criticar a própria modelagem do sistema que tinha até então. E com essas revoltas entre 1524 e 1525, eles começaram a atacar as igrejas e os palácios dos nobres, tomavam seus bens, queimavam aquilo que pudesse ser destruído, com uma forma de protestar contra o fechamento dos privilégios, né? E também
pedir a restituição, por exemplo, das terras comunais, que era uma forma das pessoas poderem trabalhar coletivamente naquelas terras e obterem seus alimentos. Só que como reação, Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, a Alemanha, ele reagiu contra essas revoltas desses luteranos, esses camponeses que estavam imbuídos pelo luteranismo. Ele vai reprimir essas revoltas, vai prender os seus líderes e executá-los. O Lutero, então, já desligado da igreja, em 1525 ele acaba se casando com uma ex-freira. Essa freira era a Catarina von Bora. Ela então eles terão 6 filhos. A partir das publicações do Lutero, essas ideias começam a se espalhar e os príncipes da Alemanha começam a se alinhar com as ideias do Lutero, e ele já expulso da igreja, ele não teria outra opção, ele teve que fazer a própria igreja. E a partir então de 1519, os príncipes começaram a questionar o imperador por que nós não temos o direito de escolher a igreja que a gente quer seguir. Então eles começaram a protestar, então vem daí o termo reforma protestante, referente aos nobres que estavam protestando contra essa obrigação de serem o que a gente conhece hoje por católico. E aí, a partir disso, então, cada príncipe começou a se adequar à melhor forma. Uns permaneceram católicos, outros começaram a seguir o luteranismo. Esse vai ser um ponto importante para a Guerra dos 30 Anos, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. O Lutero, então, ele vai criar uma série de ideias para a sua igreja, para justamente separar da igreja católica de uma vez. Ponto número 1. A partir de agora, o indivíduo é responsável pela sua fé. E a partir da sua própria fé, ele vai ser o responsável pela sua salvação. Segundo, de onde que o indivíduo consegue obter a sua fé? A partir das escrituras sagradas. Terceiro ponto, ele simplifica os sacramentos, então eles têm a partir de agora o batismo e a Eucaristia. Quarto ponto, ele vai acabar com a adoração de imagens e de santos e santas, os mártires da Igreja Católica. E com isso, entra no quinto grande ponto, vai ser o que? A partir disso, o clero perde um pouco essa coisa da autoridade, né, de ter o controle, ter influência política. Então ele acaba, a partir dos fundamentos teológicos, ele acaba influenciando nessa questão mundana também. Então que a igreja tinha que se voltar mais para as questões espirituais. E com isso, ele não vai reconhecer, aí entre o sexto ponto principal, ele não vai reconhecer mais a autoridade do Papa. Isso já ficou bem claro a partir do momento da excomunhão. E o Lutero vai falecer em 1546, iniciando esse processo da reforma. E é isso. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.